Enquanto as crianças descem, vou pedir vocês para abrir comigo o texto de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler um texto já conhecido nosso. Mateus 6, nós vamos ler sobre como se deve orar. Nós vamos ler a oração do Pai Nosso. E também, vou deixar aberto aqui, o livro de Lucas 11, para a gente tentar compreender melhor esse texto de uma forma talvez um pouco diferente do normal. Nós já falamos sobre esse texto uma vez. Nós já falamos sobre esse texto algumas vezes. É interessante como esse texto sempre tem algo novo para nós, traz algo novo para a nossa vida. E eu queria falar com esse texto na perspectiva de que tipo de gente somos nós. Vai ser o tema que nós vamos refletir essa noite. Que tipo de gente somos nós? Uma reflexão a partir da oração que muitos chamam da oração sacerdotal. Para isso, antes de nós vamos orar, agradeço a Deus pela sua vida, por você estar aqui hoje. Está ali, o Dinei com a família dele, nós somos criados juntos, desde pequeno. O Dinei tem cabelo preto, mas ele é quase da minha idade, é aquele. Mas a barba dele é peluda. Vai chegar no índio aí, acaba aí, conserva. Mas eu acho que ele é até mais velho que eu, mas vou falar isso porque eu sei que não é. Pai, te agradeço muito por essa noite, muito bom estar aqui, muito bom nos ouvirmos. Muito bom, Senhor, adorar o Senhor nessa noite e cantarmos canções a Ti. Alguns nossos irmãos não estão presentes, mas que de alguma forma eles estejam também sendo cheios do Teu Espírito e sejam abençoados essa noite também. Abençoar aqueles que não vieram também por causa de alguma eternidade. Que o Senhor possa promover cura na vida deles para a Tua glória. Peço ao Senhor que fale poderosamente conosco também, que a partir da leitura da palavra e do estudo da Tua palavra, a unção do Senhor que está sobre nós, enquanto igreja, enquanto comunidade de fé, seja derramada também nesse momento de forma abundante, para a glória de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse texto é muito legal. Eu tive ontem à tarde, anteontem à tarde, eu estive ministrando para um grupo de pessoas que era sem casa e que estão no terreno. Eu achei interessante porque fui convidado para ministrar para esses irmãos, para essas pessoas. Paz do Senhor, paz. Fui convidado para ministrar para esses irmãos e quando eu cheguei lá, eu fiquei pensando sobre qual texto nós vamos usar para isso. Não estava só eu, gente de outras matrizes religiosas, e eu escolhi, não ministrei sobre esse texto, mas eu escolhi fazer a oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso é uma oração universal para toda a cristandade. Todo mundo que se diz cristão, ao redor do globo, conhece a oração do Pai Nosso. Quando você vai jogar uma partida de futebol, você reza a oração do Pai Nosso. E uma amiga minha vai estar falando sobre esse tema essa semana. E aí ela me ligou, na verdade ela me ligou uns dias atrás e ficou me perguntando, eu passei os deveres de casa para ela. E aí hoje à tarde ela me ligou falando assim, fiz os deveres de casa. Aí ela descobri isso, quem foi Mateus, onde Mateus escreveu e tal, depois eu passei para ela o dever. Tá bom, agora lê o contexto imediato ao Pai Nosso, para você poder entender por que Jesus faz essa oração. Aí ela está lá lendo o que Jesus falou antes, dentro de qual contexto está o contexto do Pai Nosso e o que está acontecendo depois. E é legal porque a gente faz algumas descobertas quando a gente faz esse tipo de estudo. Algumas coisas que eu estou falando aqui,
são mais novas, porque faz parte de uma galera nova que está estudando Jesus a partir dos anos 70, da queda, e Mateus está inserido nesse contexto. Primeiro vamos entender, Mateus é escrito provavelmente lá no ano 80, ou seja, o templo está destruído. Não existe mais um centro de adoração judaica como existia até esse tempo. Se a gente for ver ao longo da história, nós vamos ter alguns períodos. O templo sempre foi um lugar onde o judeu adorou. A casa da adoração do judeu era o templo. Tanto que quando Jesus encontra a mulher lá em Samaria, a mulher fala assim: vocês dizem que nós temos que adorar onde? Lá no templo. Porque para as pessoas é lá que Deus está. Onde Deus está? Onde a manifestação mais real de Deus é no templo. Só que quando Mateus escreve o seu texto para um povo que está disperso, provavelmente o alvo do texto de Mateus são os cristãos que estão na Síria, são os judeus cristãos que moram na Síria agora, porque Jerusalém está destruída, porque o templo não existe mais. Nós vamos ter duas revoluções que vão culminar na destruição. Uma que começa lá no ano 63 depois de Cristo. Então o Império ficou muito nervoso, 63, depois 68, se não me engano, o general Tito entra e destrói tudo. Muito provavelmente se cumprindo a profecia lá de Mateus capítulo 24, que olha, toma cuidado que o dia do Senhor vai chegar. Se você tiver filho, tiver com neném grávido, tome cuidado, olha para que não seja no inverno. Provavelmente isso se cumpre. Destruição do tempo acaba tudo. E quando Mateus está escrevendo o seu livro, ele está escrevendo, assim como João também vai escrever mais tarde, no ano 93, no ano 100 a 110, o Evangelho, no ano 93, provavelmente a 100 o Apocalipse. O general, quem está comandando Roma é Domiciano, e ele é muito ruim. Ele é muito ruim. E nós vamos ter uma migração de estudo. Por quê? Porque quando o templo era o centro, a classe mais forte que existia era a classe sacerdotal. Porque o sacerdote não era o sacerdote que oficiava lá no templo. Ou seja, quem que era o senhor da religião provavelmente? O sacerdote. Ok? Porque o fariseu é uma classe. E alguns fariseus eram sacerdotes. Mas o sacerdote era a classe que comandava, era a classe que mandava. Já na destruição do templo, o sacerdote, essa classe sacerdotal perde o poder. E se sobe a ascensão do povo judaico, agora uma outra classe assume o poder, que era menosprezado, porque era uma classe da rua, mas agora, como não existe mais o templo, essa classe vai ser a classe dominante dos ensinos, que vão ser os rabis, os rabinos. Como a gente tem hoje, onde tem uma sinagoga, a gente tem o quê? Você tem um rabino que comanda. Então, a partir do ano 70, os rabinos vão tomar isso. Por quê? Porque agora, qualquer lugar que tiver sinagoga, tem um rabino. Não existe mais templo, não existe mais lugar de adoração. Os sacerdotes perderam sua função, entre aspas, não perderam? Sim ou não? Está entendendo comigo? Está acompanhando o raciocínio? Quando Mateus escreve o seu texto, quem está no comando é esse povo. Quem manda é esse povo. E é interessante porque quando a gente lê esse texto a partir de Mateus, a gente perde uma coisa que Lucas nos ensina. Porque Mateus vai falar assim, vamos lá, Mateus capítulo 6, vamos cair direto no texto para a gente entender uma coisa que é interessante nesse texto. Mateus nos fala assim, vamos pegar essa perícope a partir do verso. Porque aqui Jesus está ensinando algumas coisas, como da esmola. Jesus está ensinando 3 coisas, nós vamos falar dessas 3 coisas hoje. Mas Jesus está ensinando como dar esmola, como jejuar e como orar. Essa é a leitura que Mateus está falando. E aqui nessa parte de como orar, o texto nos fala assim, a partir aqui do verso 7. E orando não useis de vãs repetições. 6:7. Como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Mas vós assemelheis, vós não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que teis necessidade antes que vos peçais. Portanto, vós orareis assim:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Então, quando a gente quer direto no texto, a gente vai falar o seguinte: nos parece, Mateus está contando a história, que nos parece que de repente Jesus junto o pessoal começa a dar ensinamentos, isso é verdade, porque esse texto está inserido num contexto maior chamado Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5 com as bem-aventuranças. Esse texto está num contexto maior que inaugura os ensinos de Jesus de uma forma mais enfática para os seus discípulos. Mas só que se a gente não fizer a leitura desse texto em Lucas, a gente perde algumas coisas. Em Lucas aqui no capítulo 11, no verso... Lucas no capítulo 11, nos fala assim, 11:1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu. Aí, no 11 esclarece que alguém fez um pedido para Jesus. Senhor, ensina-nos a orar, como também, o que está escrito aí? Como também João, qual João que é esse? João Batista, ensinou a quem? Aos seus discípulos. Então, esse texto desvenda para nós e nos mostra por que Jesus ensinou essa oração aos seus discípulos. Essa oração é chamada da oração identitária. É a oração que identificaria esses discípulos de Jesus como pessoas que andavam com ele. João ensinou os discípulos que andavam com ele. João Batista teve muitos discípulos. E João ensinou os discípulos dele uma oração. Porque era tradição que cada rabi, ou seja, que cada mestre, tivesse a sua oração. Assim como acontece, né? Hoje nós temos ali o Gustavo, aí eu achei legal porque nós estávamos aqui nesse grupo de casa, ele falou, não, eu migrei para outro esporte, agora ele está fazendo um negócio de boxe. Mas quando você faz karatê, e o menino que folgava com a gente falou isso comigo, que tem vários estilos, não sei se no boxe é assim, mas nas artes marciais karatê, jiu-jitsu tem vários estilos. Então a pessoa chega para você e fala assim, de qual academia você é? Aí quando você fala de qual academia você é, o pessoal fala assim, qual é o estilo de luta que você luta lá? Ou seja, é a forma que você aprende, a forma que você luta. Tem a ver com o ensino, tem a ver com quem foi o seu mestre. Isso, a grosso modo, eu estou tentando mostrar para vocês que foi isso que os discípulos falaram com Jesus. Porque os discípulos estão falando assim, olha, os discípulos de João, eles oram de um jeito. Quando eles vão orar, o pessoal já sabe que eles são, a gente sabe com quem que eles andam. Olha, eles andam com João Batista. Os outros mestres também tinham dentro da sua escola, tinha a sua forma de orar. Então, de repente, o pessoal fala assim, nós não queremos ser identificados como os discípulos de João. Se lembrando que se a gente for lá ler o texto de João, quando João, capítulo 3, versículo 1, fala assim, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Por que João está falando isso? Porque os discípulos de João estão discutindo com os discípulos de Jesus e muitos dos discípulos, muitas das pessoas que andavam com Jesus, com João, deixaram de andar com João para andar com Jesus. E o pessoal achou que João ia achar ruim. Ô João, o pessoal está te deixando, hein? O pessoal está começando a andar com a história de Jesus aí. Sabe que é seu primo, sabe que ele andou por aqui, sabe que foi você que batizou ele, mas sei que é o nosso mestre. João falou, não, eu vim aqui por causa dele. O propósito da minha vida aqui é para servir a ele mesmo. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Então, quando esses discípulos vão andar com Jesus, que oração que eles fazem? A oração que quem ensinou para eles?
A oração que João ensinou para eles. Então, quando eles oravam, o pessoal falava assim, esse pessoal é a galera de João, não é não? Essa galera é a galera que andava com João Batista. Os discípulos falam, não, nós não somos a galera agora de João, nós somos a galera de Jesus. Nós somos um povo que quer andar com Jesus, que quer aprender de Jesus, que quer fazer o que Jesus faz, os ensinamentos de Jesus que são importantes para nós. Então, Jesus nos ensina a orar, nos ensina a orar de forma que, quando orarmos, as pessoas saibam, esse povo é o povo de Jesus. E por isso que Jesus nos ensina a orar. Não significa que eles não sabiam orar. Essa oração é a oração que os identificaria, porque eles são judeus. Porque, no mínimo, eles separam 2 horas, 2 períodos, os mais relaxados, vão separar no mínimo 2 períodos do dia para orar. Ou seja, orar eles sabiam. Está no DNA deles, está na história deles. Orar não é novidade para eles. Eles não querem só orar, eles querem fazer uma oração que os identifica com Jesus. Eles querem fazer uma oração que quando eles falarem, as pessoas vão falar. Essa galera anda com Jesus. Essa galera ama Jesus. Essa galera serve Jesus. Por isso que eu pensei que a gente tratar, não talvez com todos os pormenores, mas que tipo de gente somos nós? Que tipo de gente nós queremos ser? Quando alguém olhar para nós, eles vão pensar, com quem que esse povo anda? Quem que esse povo serve? Porque a oração é muito mais do que dobrar os joelhos. Mas é o estilo de vida, como esse povo anda, como esse povo faz, como esse povo trata, como esse povo ama, como esse povo perdoa. Já está grandão, deixa o menino solto, tá vendo? É como o povo, é como esse povo. E às vezes, que tipo de gente nós queremos ser? Que tipo de cristão a gente é, meu irmão? Que tipo de cristão a gente é? Às vezes a gente, é interessante, e a gente tem pensado muito nisso esses dias, e a gente até falou no nosso encontro de casais, que tipo de compromisso nós temos com esse Deus? Às vezes a gente, sabe que a gente só mudou de religião, a gente só mudou de forma de igreja, a gente ia na católica romana, e lá tinha uma placa católica romana, agora a gente está na cristã evangélica, ou a gente quer andar com Jesus, se parecer com Jesus, viver para Jesus, amar Jesus. Essa pergunta de vez em quando a gente tem que se fazer. Porque por mais coisas maravilhosas que aconteçam no nosso meio, se a gente não se identificar como filhos do Paráclito, filhos do Espírito, filhos do Deus da consolação, sabe o que vai acontecer? Nós somos só um povo que reúne, faz barulho, sente uns negócios legais, mas não vai ter mudança, porque a gente também não gera mudança. Porque quem passa pela mudança, gera incômodo. Nós temos que mudar a mente. E é interessante pensar nessa oração, porque essa oração é a oração que iria mudar a mente dos discípulos de Jesus. Porque essa oração é surpreendente para os discípulos de Jesus. Porque Jesus faz uma função de tudo que eles oravam, porque existiam orações prontas. As 18 orações da bênção que eles chamam, as 18 bênçãos da oração, a oração de João, esse tanto de oração, Jesus junta isso tudo e fala assim, vem cá que eu vou trazer algo para vocês. Porque eu quero que vocês pensem diferente, eu quero que vocês mudem a mente. Eu quero que vocês deixem de ser simplesmente religiosos. No texto de Mateus, o que antecede esse texto, Jesus falou assim, olha, e essa oração aqui, esse contexto dessa oração, Jesus não está falando que ela tem que ser feita só em secreto, não. A oração em secreto, Jesus já tinha advertido antes desse texto em Mateus. Quando orares, entra no teu quarto, o teu pai que está em secreto vai te ouvir. Mas essa oração não é a oração que te identifica. Essa oração é quem você é. Essa oração é para todo mundo saber. É para as pessoas verem. Essa aí é a galera de Jesus. Essa oração é muito mais do que ajoelhar, mas tem que se traduzir na forma como a gente vive. Como a gente vive. Aí Jesus faz uma coisa interessantíssima. Ele vai lá e pega toda a tradição
tradição rabínica, toda tradição judaica, toda a tradição hebraica, e o que eles vão fazer? Deus sintetiza isso e fala assim: existe um novo modo de viver. E aí Jesus faz uma coisa interessante, por quê? Porque Jesus pega as 18 orações e Jesus modifica essa que era uma oração muito conhecida para eles. Jesus modifica. E Jesus começa essa oração falando o quê? Pai, como é que começa essa oração? Quando orares, oreis dessa forma. Como é que começa? Aí para nós assim, não, mas para nós parece algo comum. Só que é interessante que na oração das 18 petições, das 18 bênçãos, sabe quantas vezes a palavra Pai aparece? 2 vezes. A palavra que mais aparece é a palavra Yahvé. São 27 vezes. A palavra Deus aparece 13 vezes. Ou seja, falando desse Deus que é todo poderoso, do Yahvé, que conduz o povo pelo deserto, que guarda o povo pelo deserto, mas que é um Deus que está longe. Porque Deus no Antigo Testamento é um Deus de longe. E a gente podia cantar assim: é Deus de longe e Deus de perto. Deus é Deus de longe e Deus é Deus de perto. Ele não é só Deus de perto. Ele também é Deus de longe, ele é o Deus que é totalmente outro. Deus que a gente não consegue conhecer. Então ele é Deus de longe, porque ele é insondável. Então a gente não consegue sondar a mente e o coração de Deus quando a gente viu sobre Jó. Quem é você quando está bloqueando das coisas? Só que Jesus quebra esse paradigma. Jesus chama Deus de quê? De Pai. E Jesus traz de volta uma tradição que tinha no Antigo Testamento, mas poucas vezes era falado. Deus como Pai é mais ou menos 11 vezes que é citado lá no Antigo Testamento. Você tem o Yahvé, você tem o Elohim, você tem nomes de Deus que exaltam a sua posição de santidade, mas Pai é algo presente. Pai, na cultura deles, é alguém que está perto. Pai, na cultura deles, é alguém que ensina. Quando você pega os ensinamentos lá do Antigo Testamento, porque você tem que lembrar que Jesus, que quando Mateus está escrevendo, ele está escrevendo para pessoas que ainda têm a mente cativa no Antigo Testamento. Então quando ele fala de Pai, ele está falando assim: olha, lembra daquele versículo que fala de um Pai que passa o ensinamento para o filho. O pai senta no meio da roda, os filhos sentam ao redor e o pai vai passando para o filho. Está falando de proximidade. O pai é próximo. E aí, Mateus traz também uma coisa da tradição, que esse pai não é só meu. Mas esse pai é quem? Esse pai é nosso. Esse pai é nosso. Esse pai que é nosso, esse pai que é nosso é o pai que é presente. Esse pai que é nosso, na versão de João é muito legal, porque esse pai que é nosso, e aí eu acho muito legal, porque talvez na tradição cristã evangélica a gente perdeu isso, e na tradição cristã católica romana eles usam isso mais, que é Deus está entre nós. Esse pai em Jesus é um Deus que está entre nós. É Deus conosco. Pai nosso, Deus entre nós, Deus conosco, Deus que supre as necessidades, Deus que nos ama, Deus que nos protege, Deus que na linguagem de Jesus dá pão e não dá pão só para hoje, dá pão que mata a nossa fome por amanhã. É muito legal essa linguagem de João. Pai nosso, Pai nosso, Pai que é repartido, Pai que traz para nós o senso do que é ser comunidade de fé, de saber que não é só para mim. Um testemunho que eu queria dar que me impressionou bastante, eu achei fantástico. Eu estava lá com o pessoal sem casa e a gente estava fazendo culto, e aí falando sobre as coisas que estavam acontecendo. Aí uma coisa que me chama a atenção é que muitas vezes lá a gente aprende muito, eu cresci muito.
Cresci muito com essas pessoas, porque a gente lá falando de tal, né? Mas depois que pregou, alguém quer falar alguma coisa, aí alguém levantou e falou assim, olha, nós temos que reivindicar o que aconteceu no Brumadinho, aí outra pessoa, nós temos que reivindicar. Eu falei, gente, que coisa linda. Porque eles querem a justiça de Deus na vida das pessoas que sofrem. E muitas vezes nós que nos dizemos cristãos evangélicos, a gente acha que o Pai é nosso e a justiça é só para nós e a oração é só para nós. A gente até vê na televisão e acha legal, mas a gente não faz nada por ninguém fora do nosso arraial. Mas quando eu estava lá, eu falei, esse pessoal aí, uma pessoa falou, olha, nós temos que lutar e reivindicar, não, vamos parar, vamos para a Assembleia. Eu falei, gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que exemplo de entender que esse Cristo veio, e quando Cristo veio, Ele quer que a justiça dele, que a glória dele se espalhe sobre toda a terra, e para a glória do Senhor espalhe sobre toda a terra. Ele precisa de mim, de você, da minha ação, da sua ação, da minha boca e da sua boca. Pai nosso, Pai que é nosso, Pai nosso. No Antigo Testamento, Deus é Pai do povo. E aí, talvez, a gente tenha que tomar cuidado para a gente não pensar que Ele é Pai só de quem é crente. Esse é o problema que a gente tem que parar para pensar. Ele é pai de todo mundo. Agora, tem filho que vai embora de casa e nunca mais volta. Ele fica esperando a volta. Mas se essa pessoa não voltar, ele não pode fazer nada. Ele fica esperando a volta. Porque do Senhor é a terra e tudo que nela contém. Porque esse pai, ele ama a todos. Porque esse pai está de braços abertos para todo mundo. Aquele que arrepende e deixa, independente de onde esteja, do que faz, alcança perdão. Porque Deus é Pai. Ele é Pai nosso. O povo de Israel esqueceu dessa verdade. Ele esqueceu que a bênção desse Deus não era só para aquela nação, mas era para toda a terra. Esqueceu que a promessa é: em ti serão benditas todas as suas... Conta a boa nova, porque a gente acha que a boa nova é um problema que nós temos com o Evangelho. A gente acha que o Evangelho é só no Novo Testamento. Não, o Evangelho está lá atrás no Antigo Testamento. Tem boa nova lá. E é a esperança nessa boa nova que trouxe a salvação para muita gente. Tem boa nova lá, quando Deus chama Abraão e fala assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é boa nova. Abraão, esse mundo não está perdido, tem boa nova. Quando Deus chama Noé, e quando Noé vem, e quando Deus fala assim, a terra, o homem se tornou inimigo da terra. Mas quando Noé vem, olha a boa nova lá em Noé. Quando Noé, depois daqueles tempos dentro da arca, quando Noé desce da arca, Deus fala assim: eu quero reconciliar o homem com a terra. Porque a Bíblia fala que Noé plantou uma vinha, e essa vinha deu fruto. Esse texto está mostrando é uma boa nova. Está vendo aquela maldição lançada lá? Está vendo aquela, por causa do pecado lá no jardim, onde a terra se tornaria dura? A boa nova é que eu quero fazer da terra um lugar fértil para toda a humanidade. Por que a gente não sofre a boa nova? Por causa da nossa ganância. Porque a gente acha que o Pai não é nosso. Porque a gente acha que ganhar é o que Deus quer para nós. Deus não quer que você ganhe. Deus quer que você distribua. Deus quer que você tenha sua necessidade distribuída um na vida do outro. Você ganhar só para acumular é pecado. Você ganhar para ser rico é pecado. Pelo menos aqui Jesus fala assim: não tens para vós tesouro na terra. Jesus fala isso, é Jesus que fala. Tem gente que briga comigo, mas fala: não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a taça e a ferrugem consome. Mais tarde, Timóteo vai estar falando lá no seu Evangelho. Aqueles que correm atrás das coisas, que correm atrás de coisas só que são vivos, é como vento, você nunca vai conseguir encher. Só que é difícil para nós compreendermos isso, porque a gente não acha que o Pai é nosso. Por isso que a gente produz alimento para 21 bilhões de pessoas mês e a gente não consegue alimentar 7 bilhões. Porque a gente acha que o Pai é só meu. Não, Ele é seu. Mas Ele é seu para que você o dê a outro.
Porque a gente já tem falado nessa igreja, isso aqui é bênção. O que é ser abençoado? Abençoado é aquele que tem poder de dar. E quem que é amaldiçoado? Amaldiçoado é aquele que só pode reter. Quem tem poder de dar foi abençoado por Deus. Quem não pode dar, amaldiçoado. Porque se tornou escravo. Pai nosso. E é interessante porque é Pai nosso e ele também é Pai meu. Só que nós temos que tomar cuidado, porque a gente tem hora que a gente se comporta como filho mimado. E esse é o problema que a gente tem enquanto ser cristão, enquanto ser evangélico. A gente se comporta como filho mimado. E talvez por causa do tipo de ministrações que hoje se encontram nas nossas igrejas. É interessante que ontem, quando eu estava lá, anteontem, quando eu estava lá, o rapaz que estava comigo, que faz parte de uma comissão católica romana, ele falava comigo assim: pastor, eu quero te dizer uma coisa, esse negócio de teologia de prosperidade está acabando com o catolicismo romano. Eu falei: opa, eu achei que era só pra gente. Achei isso. Ele falou: rapaz, isso aqui tá, no nosso meio está amando. Aí eu fiquei lembrando da história de Francisco de Assis, quando chega e vê a riqueza de todo mundo, ele fica pobre e fala: não é para isso que Jesus veio. É lugar de repartir, é lugar de entrega. E é interessante que Jesus começa com essa oração, e eu não sei como é que a gente consegue estudar, ler essa oração e continuar sendo mimado, porque Jesus começa ensinando essa oração a partir da vontade de Deus. Já reparou nisso? Essa oração começa: Pai Nosso. E aí, como a gente começa as nossas orações: Pai Nosso, eu vim aqui para te pedir. Não, essa oração começa transferindo para Deus. Que a vontade de Deus seja feita, que o desejo de Deus seja feito. Porque Ele é Pai Nosso, mas Ele é Pai Nosso e Ele também é nosso Senhor, porque a gente pede para ver o reino dEle. Por isso que Ele fala assim: tem que ser feita a sua vontade, tem que ser feito o seu desejo, o seu querer. A oração começa evocando a vontade de Deus sobre a nossa. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Jesus está falando assim: ó, se vocês quiserem andar comigo, vocês têm que entender o seguinte: fariseu faz coisa para se mostrar, porque a religião faz isso. A religião está preocupada com a glória que ela tem para mostrar. Nós temos um texto, nós não estamos ministrando hoje, mas um texto que está falando lá sobre a festa das cabanas, a festa das luzes. Nas festas das luzes, Jerusalém tinha um negócio fantástico. Eles colocavam, eram como se fossem caldeirões, quatro como se fossem lanternas gigantes, lá no templo. Colocavam mais ou menos 70 litros de azeite em cada uma dessas lanternas e acendia. Era um esplendor. Dizem que quando se acendia essas lanternas, Jerusalém toda ficava iluminada. Jesus chega lá, prepara e fala assim: nem vou lá não. Porque a gente está orando o Pai Nosso e a gente quer que o nosso nome seja célebre. Como está escrito lá na Torre de Babel, o Pai Nosso. Mas a gente quer ser exaltado, a gente quer aparecer. A gente esquece que esse Pai Nosso fala de partilha, de entrega, de divisão. Na linguagem de Paulo é chorar com quem está chorando. Esses dias eu falava com o irmão, falava assim: irmão, a gente tem que aprender umas coisas. E como igreja, precisa aprender isso. Tem que aprender o seguinte: na igreja, eu falava isso com o irmão esses dias no carro. Já falei isso com os irmãos: nós somos pobre, rico e miserável. Quem dá dízimo? Pobre dá dízimo, rico dá dízimo. E miserável não. Miserável é a gente que vai lá e ajuda, porque ele tem como dar. Quem não tem como dar? A gente fala nos cultos: não, irmão, você tem que dar para Deus abençoar. Ele não tem, gente. Mas você fala: isso é perigoso. Mas é porque isso ele não tem, o cara não tem. E aí nós falamos: não, nós estamos, você dá, o rico dá. E por isso que o dízimo produz equidade. Porque não é 10%? Então, você ganha 100 mil, você dá 10 mil. O outro ganha 1000, dá 100. E o que ganha 100 dá o quê? Ele não pode dar nada, porque ele tem o que comer, gente. Nós temos que dar para ele. É nós que temos que suprir a necessidade desse irmão. Porque ele não tem o que supra a necessidade. A gente fala assim: não, se ele não tem, mas se você dá, Deus vai te abençoar. Não, Deus vai te abençoar porque nós demos. Porque o pão é nosso.
Porque a gente um ajuda o outro. Aí a gente faz o cara tirar do que ele não tem para dar, e a gente não vai lá e não dá ele também não. E aí ele fala que está passando fome, a gente fala, vamos orar para o seu arrumar emprego, você tem falta de fé. É uma coisa que eu fico olhando, gente, de onde nós tiramos isso? Ah, pastor, você vai me dar? Não dê. Você está lá, você é pobre, dê, porque o pobre é aquele que consegue vencer por mês. A pessoa está desempregada entre nós. Nós vamos tentar sustentar esse irmão. Porque um dia ele vai trabalhar e ele vai falar, eu faço parte dessa igreja e quero sustentar o outro. Mas é difícil entrar na nossa cabeça. Porque para nós é só meu. E a gente virou criança mimada. Por isso você está mal. Não tem. Nosso acampamento chegando. Você não tem? Vai procurar. Porque a gente quer que todo mundo vá. E a gente reparte para todo mundo. E quem tem mais, dá mais. A gente estava estudando sobre os pastores, sobre os levitas. O levita não tinha nada. O que é o povo que dava? O Deus falou, vocês vão dividir a terra da seguinte forma. Vocês vão dar por tamanho da família. É assim que foi a divisão, porque o pão é nosso. Então tem que dar para todo mundo igual. Igual é para promover equidade. Eu não posso dar dois para quem... Eu não posso dar dois para uma pessoa que é um. Para uma eu dou um, na sua casa são 3, eu vou dar 3 para a sua casa. Na sua casa são 5, você vai dar 5. É assim que dividiu a terra, gente. É assim que dividiu a terra entre as tribos. A maior tribo tinha mais terra. Por quê? Porque precisava de mais terra, porque tinha mais gente. A menor tribo tinha menos terra. O levita ganhou dentro de cada tribo uma terra. Porque para o levita Deus falou assim, vocês são separados para outra coisa. Então cada um vai dar um pedacinho da terra dele para vocês. É verdade. Pão é o quê? Nosso. Você tem 3? Eu vou te dar 3. Você tem 1? Eu vou te dar 1. Isso é difícil dentro da nossa cabeça. Porque a gente pensa e a gente calcula de outra forma. E a gente às vezes está ficando mimado demais pelo tipo de evangelho que a gente quer seguir. Jesus fala uma coisa interessante, ele não quer a gente mimado, então ele desvia todo o foco do ser humano e volta esse foco para Deus. Por isso que as 3 primeiras coisas que Jesus fala para Deus. Pai nosso vai muito além, para além do meu. Deus está pensando aqui em comunidade. Esse povo que está sendo perseguido por Diocleciano, Jesus fala assim, não esquece da oração não, a gente está junto nessa. Eu indico a vocês assistir um filme, eu tenho sido indicado, para você entender como funciona essa perseguição, que é sobre Policarpo. Aí você vê. Ou indico vocês um livro, esses dias eu estava com um amigo meu, pegou esse livro e falou assim, esse livro eu já não vou. Eu falei, esse livro é importante demais para mim. Ah não, mas e tal, eu falei, não, para mim foi, não é teológico e tal, mas foi importante demais, que é O Homem do Céu, do irmão Yu. Esse livro foi fantástico na minha caminhada. Porque esse homem conta a história de quando ele converteu na China, e até hoje a China é um país fechado ao Evangelho. E aí conta a história que quando ele chegava num lugar e o pessoal sabia que ele era cristão, ele era tratado como um irmão. E era repartido com ele o que esse povo tinha. Sabe por quê? Porque o pão é nosso. E aí as primeiras coisas, Jesus fala assim, quando nós estamos no céu, santificado seja o teu. Aí eu achei interessante um autor que colocou teu nome, aí ele colocou, tira tudo isso e coloca Pai. Pai, santificado seja o teu nome. Como que a gente santifica o nome de Deus, querido? É a nossa forma, uma das coisas é a nossa forma de viver. Lembra de quando Jesus fala lá, no início de Atos, Lucas escrevendo sobre ele assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e ser-me-eis minhas testemunhas. Isso é santificar o nome. A pessoa olhar e falar assim, esse aí
esse anda com Jesus, olha como é que ele anda, olha como é que ele faz, olha como é que ele ama, olha como é que ele doa. Esse Deus é santo porque esse Deus tem filhos santos. Esse Deus é bom porque esse Deus tem filhos bons. Como Filipenses fala nos seus livros, se a igreja falha, o pessoal acha que Deus falhou, porque o abraço de Deus nas pessoas vem através da igreja do Senhor, vem através da comunidade da fé. Santificado. Como que a gente santifica? Vivendo uma vida de entrega, vivendo uma vida no Senhor, vivendo uma vida no Senhor. Santificado seja o seu nome, que o seu nome, Senhor, seja santo em mim. Lógico, nós somos perfeitos, a gente ama, mas que o seu nome seja santo em mim, que tudo que eu fizer, que tudo que eu tentar e fazer, o seu nome seja honrado. Por isso que eu quero que seja a sua vontade, por isso que eu quero te entregar tudo, por isso que eu quero te dar tudo que eu tenho. Então, algumas coisas que parecem absurdas, eu falo que parecem para mim também. Para mim também parece. Mas o Ari contou para a gente uma história, até contou para nós uma história que lá no início do ministério dele, ele estava andando, ele conheceu ele foi para um país e esse país tinha sido destruído. Como aconteceu mais ou menos lá com o Haiti. Muita gente perdeu a casa, perdeu tudo, e esses irmãos se juntaram. O Ari chegou lá, o Ari falou, que obra bonita, aí os irmãos falaram assim, não, mas graças a Deus, Deus está agindo poderosamente. Casas começou a ser reconstruída, gente começou a chorar, muito obrigado, eu ia ficar sem casa. E aí o Ari falou para eles assim, como é que vocês fizeram para arrumar dinheiro, para fazer tanta casa para tanta gente? Aí o irmão falou para ele assim, não, aconteceu o seguinte, eu era dono de uma concessionária de carro, como foi destruído, eu falei, não, senhor, é do Senhor, então eu fui vender tudo que eu tinha para construir. Aquele irmão lá tinha um hotel, aí ele falou, vou vender meu hotel para construir casa. Aquele outro irmão lá, ele tinha um hospital, ele era riquíssimo, aí ele vendeu um hospital. Aí o Ari falou assim, aí eu dei na bobeira para falar, como é que vocês vão ficar? Aí ele falou assim, não entendi, nós somos cristãos, vamos ficar como a gente sempre ficou. Deus deu e tudo é dele, e se o povo dele precisa, a gente reparte. E é Deus que sustenta, se Deus quiser dar para a gente de novo, ele dá. O Ari falou com a gente assim, eu podia ter ficado sem isso aquela noite. Porque Deus ensinou na oração que o que nos identifica é a partilha. O pão é nosso. E a vontade dele é que tem que ser feita. Isso é difícil para nós, lógico que é. Nascemos no mundo capitalista. Nascemos no mundo onde a gente pode até ajudar, mas a gente ajuda como esmola. E a gente não está aqui estudando, porque Jesus falou como se deve dar esmola. Porque antes de Jesus já tinha falado como se deve dar esmola. E a esmola é interessante porque esse negócio de ação filantrópica é legal, mas é muito prazeroso para quem faz. E na época de Jesus, o pessoal também tinha prazer, inclusive era considerado honrado aquele que dava esmola. Aí Jesus falou assim, quando você dá alguma coisa, não fala que você deu. Porque você não deu o que é seu, você deu o que é nosso. O pão é nosso. Seja feita a tua vontade. Santifica o teu nome, Senhor. Então nossa oração tem que começar. Santifica o teu nome, Senhor. Hoje, na minha vida, quando eu for trabalhar. Porque está difícil aquele chefe, aquela chefe. Santifica o seu nome, Senhor, com a minha esposa, quando eu for me relacionar com ela, que tem hora que dá vontade de dar uns puxão de orelha. Santifica o seu nome, Senhor, quando eu for lá na igreja. Santifica o seu nome, Senhor, quando eu for jogar bola na minha vida. Santifica. Eu quero ser isso, eu quero gerar isso. Porque quando o nome do Senhor é santificado, significa que o Senhor está entre nós. Quando eu chego num lugar, o pessoal olha e fala assim, como a história de um irmão que foi pregar no Nepal, quando começou as missões modernas, ele foi pregar no Nepal e ele pregou alguns anos no Nepal. Aí esse irmão morreu. Aí mais tarde missionários foram para o Nepal falar do Evangelho e começaram, olha, alguém veio e te amou e morreu por você e tem mais de 2.000 anos. Aí o pessoal falou, não, esse não tem mais de 2.000 anos não. Minha avó me conta a história esse Jesus esteve aqui. Porque minha avó me conta a história de uma pessoa que foi igualzinha. Minha avó me conta a história de uma pessoa que veio, que nos amou, que fez tudo pela gente, que orava pela gente, que falava do amor de Deus para a gente.
e a gente maltratou. Certa vez a gente pegou ele, jogou na cisterna, a gente achou que ele estava morto, não sei o que aconteceu, porque ele continuou vivo. Quando ele saiu, em vez dele ir embora, ele continuou aqui e pregou o evangelho para nós e nos amou até ele morrer. Esse cara era Jesus, só tem um nome. Essa pessoa que você está falando aí é esse cara que pegou para a gente aqui tem uns 100 anos. Minha avó me contava essa história. Ele era Jesus. Santifica o teu nome. Nos identifica com Deus. Quando a pessoa olhar para nós, a pessoa fala assim: Deus está neles. Não somos perfeitos, tem o nosso egoísmo, não é de uma hora para outra, mas essa é a verdade. Santifica o teu nome. Quando a pessoa olhar para como eles agem, para o tipo de justiça que eles têm para exercer, para como eles se amam, eles vão saber: Jesus está no meio deles. Jesus está entre nós quando ele chega. Santifica o teu nome e venha o teu Pai, teu reino, Pai, teu nome. Ó, os três é só para ele. Para tirar de nós o mimimi. É para ele. Pai, é o teu nome. Pai, é o teu reino. Não é o que eu quero, é o teu reino. O Senhor é o rei. E tem que começar em nós, por nós e através de nós. O Senhor é o rei. Se ele é o rei, como súditos, a gente só fala assim: qual é a sua vontade? Volta lá no início. Qual é a sua vontade? Governe sobre mim e governe entre nós. E aqui é interessante que essa palavra venha o teu reino, também pode ser traduzido o seguinte: se introduza o teu reinado. Teu reinado vivo entre nós. Teu reinado vivo entre nós. Daí eu vou lembrar de alguns livros que eu li, tem um autor que fala assim: quando se abraçar, a pessoa tem que entender Jesus que abraça. Quando você doar, o pessoal tem que entender Jesus que deu. Teu reino, Senhor. A gente canta isso aqui no louvor, gente. Só que a gente sabe qual é o nosso problema com a música? Porque a gente escuta a música e não faz dela oração. Deixa eu falar, essa música é bonita. Não, essa música é para mim viver. Tem que encarnar ela. Assim como Deus se encarna, eu tenho que encarnar essa oração e falar: eu quero isso para a minha vida. Eu quero ir em tudo que eu tiver, em tudo que eu alcançar, é para o teu reino, Senhor. Vou falar com você, eu confesso, não cheguei desses caras, não. Esses caras me deu tudo. Eu falei: opa, para mim está difícil. Mas é isso que a gente tem que perseguir. Teu reino, Senhor, tudo é teu. Quanto mais você doa, mais livre você é. Quanto mais você retém, mais preso você se torna, mais escravo você se torna. Quanto mais a palavra meu existe, menos Deus tem em nós. Venha o teu reino. Cantamos aqui hoje, como é que é a música? Teu reino é sempre eterno. Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino. E é essa vontade, do jeito que o Senhor governa, e não existe desobediência no céu, que não existe desobediência na terra. Que sua vontade seja completa. Aqui nós temos outro problema. Porque a gente esquece dessa parte da oração e a gente vira filho mimado. Porque a vontade completa de Deus é o que você quer de mim, Senhor? Está aqui tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Lembra, uma das frases que eu tenho falado muito nos últimos domingos, esses dias eu falei com um amigo meu, eu estava fazendo sobre a nossa comunidade. Eu falei: o que a gente tem aprendido na comunidade é doar tudo que temos e tudo que somos. É para além de dinheiro. Porque a nossa mente já pensa: olha, minha casa, não, isso aí é periférico. É vontade, é desejo. Tem a ver com diaconia, tem a ver com serviço, tem a ver com abertura, tem a ver com coração. Tem a ver com sempre que você precisar, irmão, o perdoarei de coração. Essa é a vontade de quem?
cantou esse negócio hoje. Nós cantamos esse negócio. Gente, está aí uma oração. É tudo seu, Senhor. Deixa eu falar com você. Viver desse jeito é ser diferente até mesmo no meio do povo que se diz de Deus. Porque é uma coisa que a gente muitas vezes não quer. Não é simplesmente fazer parte. Aí é muito legal estar lá no livro de 1 Pedro, porque 1 Pedro está refletindo, está lá, se não me engano, no livro de Êxodo. Não é falar, é se entender agente do reino, é diferente. Não é igual o time de futebol, não, porque o time de futebol é o seguinte, às vezes a gente faz isso na nossa vida de igreja. Eu estou tal. Então, né? Eu conheço pastores amigos meus que falam comigo assim, hoje eu estou batista. Porque eu posso estar assembleano, eu posso estar presbiteriano. Não. Deus não quer Deus quer que você seja. Se entregue ao ponto das pessoas olharem e verem Cristo em nós. É diferente. Por isso que Pedro falou assim, vós sois raça eleita, sacerdotes reais. Por isso que aquele texto está nos chamando a ser embaixadores. O que o embaixador é? É aquele que representa. Quando você fala, o pessoal entende. Ele está falando em nome de Deus, porque ele é do reino de Deus. Essa oração te identifica. Essa oração tem que nos identificar. A pessoa olhar para nós e falar, esse pessoal é do reino de Deus. Eles não são perfeitos, eles erram, eles têm seus... Mas esse pessoal é diferente. Está para além da religiosidade, está para além da bandeira. É uma entrega. Eu achei uma coisa interessante, uma amiga minha, mora em Londres, ela me ligou quarta-feira, que eu queria conversar comigo algumas coisas, conversamos muito. Aí ela me falou um negócio que eu falei, que negócio interessante. Ela morou no Brasil, foi para Londres, ficou alguns anos lá, se tornou cidadã londrina, cidadã inglesa, jurou a bandeira de lá. Aí ela voltou para o Brasil, e ela voltou para o Brasil com uma igreja, eu não vou citar o nome, ela voltar, eu falei para ela assim, não volta não, isso aqui não está de... Não, tá, a pessoa me chamou, vai me dar um salário, eu falei, minha filha. Aí ela ficou 2 anos, veio comigo chorar, vamos embora para Londres. Aí eu, como amigo, que a gente fala aquela frase que ninguém gosta de ouvir, mas eu falei para ela assim, eu te avisei. Aí ela voltou. Aí essa semana ela me ligou. Ela me falou assim, não, eu cheguei aqui em Londres e tal, e aí, não, muito difícil e tal, mas aí começou, isso aqui é ser cidadão do reino, você tem que entender que como cidadão do reino, você fala, Deus, eu sei que o Senhor cuida de nós, através do seu povo, porque o povo de Deus é quem cuida para ele, tá? Quando Deus tem que trazer alguém de fora, é porque nós estamos falhando. Quando alguém de fora tem que ir, é porque de repente nós falamos alguma coisa. Não que Deus não possa, mas nós não podemos falhar. Ela falou, quando ela chegou lá, ela falou, voltou, ela tinha um lugar para morar, gente. Aí sabe o que o governo fez? Falou, olha, você ganha menos do que o necessário para sobreviver. Então, nós vamos dar um lugar para você morar por enquanto, até você ter sua casa. Até você poder alugar um lugar para você. Ela falou assim, eu recebi uma casa, não é grande, é um apartamento pequeno, só tem um quarto e tal, mas enquanto eu não tiver um salário que possa suprir a minha necessidade, o governo providenciou essa casa para mim. E providenciou escola para minha filha. A filha dela tem autismo. Autismo mesmo? Isso mesmo. E a filha dela tem autismo. Aí o governo providenciou a escola. Só que a casa que ela mora era longe da escola. E como a gente é folgado, ela falou assim, a casa está longe da escola. O governo, é verdade, deixa eu pôr você perto da escola. Como é que a gente pôr você longe da escola? Aí o governo colocou ela perto da escola. Aí ela me ligou do Zap. Aí ela me disse, não, eu vou buscar minha filha. Ela está falando comigo. Aí tá, o Juliano e tal, pegou a filha dela e falou, eu, hein? Ela, não, já busquei minha filha, minha cara. Diz assim, 2 minutinhos daqui na escola, o governo me pôs pertinho da escola da minha filha agora. Ela nem parou de falar. Eu fiquei pensando assim, é isso que a gente tinha que viver. É por isso que eu me recuso, irmãos, a olhar, e às vezes eu tenho essa tentação, mas eu me recuso a olhar quem dá dízimo e quem não dá. Para o meu olhar não modificar para ninguém.
Vou perguntar ao André. Eu me recuso, eu não vou olhar, sabe por quê? Porque eu não quero olhar diferente para ninguém. Porque se alguém precisar, e a igreja está aí disposta a dar. E de repente a pessoa não dá, diz que ela não tem nem para dar. E a gente vai falar assim, como pastores, amigos meus, pessoas foram na minha casa chorando, falando, nunca mais vou ir para a igreja evangélica. Eu falei, que isso, irmão? Chorando, nem da esposa e 2 filhos. Que isso? O que aconteceu? Não, pastor, eu estava passando dificuldade. Fui conversar com o meu pastor me chamou para a igreja e falou, vem cá, meu irmão, a igreja está com você, quer te ajudar. Aí ele falou para a secretária, traz a lista dos dizimistas. Meu irmão, seu nome não está aqui não. Como é que você quer que a igreja te ajuda, sendo que você não é nem fiel ao Senhor? Vocês acham que está longe? Será que a gente acha que isso acontece perto com a gente? Vem o teu reino, o reino do Senhor é paz, justiça e amor. Por isso que eu me recuso. Às vezes eu caio na tentação, mas eu me recuso. Eu não quero saber. Eu espero que a minha liderança, o pessoal que começou com a gente, esteja sendo fiel, mas eu não quero saber que é um problema deles com Deus. Eu quero que essa pessoa entenda que se ela precisar, a igreja está aí para servir. Porque o reino de Deus é paz, justiça e amor. E tem hora que ela vai chegar, e aí é legal, se você não pode procurar o pastor, não sabe o que está acontecendo, eu não estou podendo. Tem gente que ia servir com isso. E aí, irmão, quando você não dá, a gente não pode, a gente deixa de ajudar outra pessoa, porque não temos. Aí, é um problema que você vai ter que resolver com o pai um dia. Mas você pode, agnomia, se você pode e não faz, é pecado. E quando a gente pensa nisso, a gente encarna o reino. A gente vive o reino. E aí Jesus fala uma coisa que é muito legal. Porque Jesus fala assim, o pão nosso de cada dia, o que você vai fazer? A oração de Jesus, a gente podia falar muita coisa sobre o pão. A gente podia falar sobre a provisão no deserto, sobre o êxodo. Mas eu fiquei pensando uma coisa, sobre a simplicidade. Porque naquele tempo o pão era algo que todo mundo tinha acesso. O rico e o pobre. Pão, e até hoje é assim, não é? Pão é acessível. Hoje o pãozinho ficou mais caro, mas a gente ainda continua comprando. O pão nosso, de cada dia das hoje, é algo simples e comum. Todos tinham. Mata a fome do rico e mata a fome do pobre. Aí eu vou lembrar, que você sabe que eu gosto de John Stott. Estou com um livro de John Stott antigo, que eu não li ainda, que é o Espírito de Deus e o Espírito do Mundo, lá separado para ler. Mas eu vou lembrar de John Stott comentando a Gálatas. Na igreja nós somos todos iguais. Jesus podia falar assim, podíamos usar um alimento extraordinário, que foi pão, porque pão todo mundo tem. E pão pode ser repartido com todo mundo. Na linguagem de João, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E aí é interessante, que aí um estudo, Lutero diz que para Lutero o pão tem a ver com justiça na política, justiça na igreja, justiça na escola. Para Lutero, o pão nosso, nessa oração, está falando da presença de Deus em todos os ambientes da sociedade. Isso só vai acontecer na volta dele. Pelo menos para mim. É interessante que essa palavra pão nosso, dai-nos hoje, pode ser traduzida de 2 formas. E os tradutores brigam por causa dessas 2 formas. Esse pão nosso pode ser o pão do dia, ou uma tradução pode falar do pão do amanhã. O pão do dia nos lembra do êxodo. Deus é aquele que está conosco e Ele supra a necessidade da comunidade de fé. Aí lembra no próprio Sermão do Monte, por que nos preocupais com essas coisas? Se o vosso Pai que está no céu supra a necessidade dos livros dos campos que hoje nascem, amanhã são arrancados e lançados ao fogo. Os pássaros não semeiam, não colhem, contudo todos os dias o vosso Pai os dá de comer. Gente de pequena fé. Gente de pequena fé. Aí eu queria pensar nesse gente de pequena fé, não é só aquele que não tem, mas é naquele que tem medo de dar. É gente de pequena fé. Porque a gente acha que a gente é pequena fé, porque tem gente que fala assim, ó, eu podia repartir, mas eu retenho. Você também é de pequena fé. Porque você tem que entender que se Deus vai abençoar. Gente de pequena fé, você está com medo de repartir?
Lembra do jovenzinho lá? Na multiplicação? Ele tinha um pouquinho de peixe e um pouquinho de pão. O que a gente tem? Lá tem um pouquinho de peixe e um pouquinho de pão. É de quem? É daquele rapazinho ali. O que ele falou? Ele falou que é para colocar na mão do Senhor. O que o Senhor vai fazer? Eu vou alimentar todo mundo com isso. Porque se está na mão de Deus, ele multiplica. Se está na mão de Deus, ele supre a necessidade. Gente de pequena fé. Gente de pequena fé. Amanhã, deixa eu te falar, já está suprido. Nós já somos salvos em Cristo Jesus. A gente esquece que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nós estamos preocupados. Gente, uma coisa que a gente não se preocupa é com o futuro, porque o nosso futuro é na eternidade com Cristo. Amém. Gente de pequena fé está preocupando com o quê? É com Cristo para voltar. Gente de pequena fé está preocupada com hoje. Você tem, irmão, não tem, reparte. Tem um grupo aqui na igreja que os meninos criaram que eu acho muito legal. Que tem a ver com o tema que o Tiago nos inspirou a ver, que é a solidariedade. E aí, uma pessoa passou necessidade, e o irmão da nossa igreja, o Douglas, que ele é muito atento a isso, ele colocou no grupo. Uma pessoa precisa de alguma coisa e tal. E aí, irmãos, eu acho essas coisas lindas. Aí, o Douglas colocou assim, irmãos, tranquilo, pode parar de doar, porque o que chegou já vai suprir a necessidade da pessoa. A gente não sabe quem é. Só o Douglas sabe quem é. Mas tem gente que não consegue, que não tem para dar. E eu vi na lista que não tem para dar, deu. Eu falei, isso é gente de fé. Solidário de irmãos e amigos. Gente, eu não sei se a pessoa é daqui ou não é. Eu só sei que a necessidade dele vai ser suprida. Porque o pão nosso de cada dia, aí a pessoa que só tem o mínimo, deu o mínimo. Eu disse, você pode dar o que você puder. Aí ele colocou algumas coisas. Dá o que você puder, isso, aquilo outro. Quando olhou na lista ali, ele falou assim, por isso que é bom. E aí uma coisa que eu tenho medo, não podemos perder isso. Isso é vida cristã. Isso é vida cristã. Vou chamar você continuar aqui comigo. Está para além da comida, é se doar. Deixa de ter fé aquele também que não dá, meu irmão. Aquele que tem muito e retém. Sabe o que a Bíblia chama isso? Pecado. O pão nosso, Senhor, eu sei que o Senhor cuida de nós. Eu sei que o Senhor está conosco. Perdoa. Deus é misericordioso. Esse é Deus que perdoa. Eu sei que de repente quando a gente escuta um negócio como esse, e deixa eu te falar, a intenção da administração não é nos fazer sentir culpado, mas é trazer para nós a consciência da verdade. E graças a Deus tem muita gente que já vive isso. Mas talvez pessoas como eu precisam de aprender. Precisam de crescer. E hoje é dia de ceia, dia da gente lembrar disso. De repartir, de doar e de saber que Deus perdoa. E dentro da cultura existia a questão do perdão. Aí Jesus, é interessante, eu acho que eu não estou me lembrado se Lucas fala isso, mas Mateus traz um detalhe que Lucas não fala. Em Mateus, quando Mateus fala do perdão, Mateus abre um parênteses para falar o seguinte: Deus espera que você perdoe também. Isso é fantástico em Mateus. Deus espera que o seu coração seja um coração dado também. Deus espera que você se abra também. Deus misericordioso, bondoso, amoroso, assim como Deus é. Assim como Deus é conosco, nós devemos ser com o nosso próximo. E às vezes é difícil viver isso. Perdoa-nos assim como nós temos, assim como Deus nos ama e derrama sobre nós graça, perdão, misericórdia, amor. Nós devemos fazer com o outro. E é interessante que na linguagem de Lucas, o outro é todo aquele que Deus coloca no nosso caminho. Perdoa. Isso para Jesus é importante. Perdão. E aqui é interessante que
a Bíblia fala assim, como Deus tem nos perdoado, fala assim, do nosso passado. Nós só estamos aqui hoje porque Deus derramou perdão sobre nós. E como nós somos o corpo pós-pascal, o corpo pós-crucificação, nós sabemos que fomos perdoados em Cristo Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, do jeito que você achar melhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos que perdoar, assim como nós temos que derramar o nosso coração sobre aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. A vida é difícil. Cair em tentação fala de um futuro. O futuro a gente não sabe o que vai acontecer. O futuro não é fácil. Na verdade o futuro é desconhecido. No futuro nem tudo sairá do jeito que a gente quer. Mas a gente tem que segurar nas mãos do Senhor. E a gente tem que segurar nas mãos uns dos outros. Perdoar uns aos outros. Porque se formos juntos é mais difícil de cair. Já dizia os poemas sapienciais veterotestamentários. Já dizia o escritor de Eclesiastes. O cordão de 3 dobras é mais difícil de se arrebentar. A tentação vai vir, a dificuldade vai vir, o problema vai acontecer. Mas se a gente estiver junto, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Temos que andar em unidade, temos que amar um ao outro, temos que... Eu conversava com o irmão esses dias, falava assim, irmão, muitas vezes, e uma coisa me deixa triste, pessoas que às vezes deixam de estar congregando, me deixa muito triste. Pô, porque é bom de estar junto. Porque a tentação a gente vence quando a gente tem alguém para dar a mão e falar assim, eu estou fraco e eu não estou conseguindo, e alguém fala assim, então eu vou te carregar no colo. Eu não consigo, então eu passo na sua casa e eu vou te ajudar. Ninguém vence a tentação se isolar, porque a Bíblia fala que aquele que se isola se encorre contra a verdadeira sabedoria. Por isso que é um ao outro. Por isso que muitas vezes tem um abraço é mais poderoso do que muita palavra. Porque por isso que muitas vezes a lágrima de alguém que sente o que nós sentimos fala mais do que uma oração. Está sendo tentado a se agarrar no Senhor. Senhor, não nos deixe, não me deixe, não nos deixe. Nós estamos juntos nessa. Não é fácil, nós estamos juntos nessa. Por isso eu quero te dizer, no dia que você estiver desanimado, você fala, eu não estou desanimado, liga para nós, alguém vai te buscar na sua casa, você não consegue nem dirigir. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação de ficar na nossa casa. Não nos deixe, Senhor, de cair na tentação de deixar de perdoar. Não nos deixe, Senhor, de cair na tentação de deixar de amar o irmão. Não nos deixe, Senhor, de cair na tentação de ir no autismo para ajudar, de repente, quem precisa, quem não pode no acampamento. Não nos deixe cair nessas tentações que o mundo coloca à nossa frente. E aí, e livra-nos do mal. Nós vamos segurar na sua mão e nós não vamos soltar nunca. Não porque somos perfeitos, mas porque nós cremos no poder redentor da cruz do Calvário. Pois teu é o poder, tua é a glória, teu é o reino para todo sempre, Senhor. É no Senhor que a gente agarra, é no Senhor que a gente espera, é pro Senhor que a gente derrama o nosso coração. Então essa oração, Jesus está mostrando para esse povo que essa oração está dizendo que esse povo é povo de Deus. Esse povo pode ser falho, pode de vez em quando vacilar, mas é filho de Deus, porque o Pai nos faz irmãos. Essa oração está falando que nem sempre nós vamos ser fortes, mas nós estamos sozinhos e
e da nossa fraqueza alguém vai nos carregar e a gente vai conseguir chegar lá, porque na nossa fraqueza Deus vai trazer para nós força. Somos povo de Deus. Você é povo de Deus, você é filho de Deus. A gente às vezes esquece disso. Essa oração tem que nos identificar. Onde a gente chegar e a gente entrar, a gente ora: Pai Nosso. Eu só olho para nós e falo: Deus que está com Ele quer chegar em mim. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Senhor, me usa nesse lugar. Seja santificado através da minha vida, através das minhas ações, através do meu abraço, através da minha casa, através do meu carro, através do meu dia. Seja santificado em tudo que eu tenho e em tudo que eu sou. E até quando eu erro, seja santificado, porque eu vou me arrepender e pedir perdão, e o seu nome vai ser honrado. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Senhor, nós queremos que o Senhor, que Cristo seja o cabeça dessa comunidade, da igreja, das nossas vidas, dos nossos casamentos. Santificados esse nome, venha a nós o Teu reino, que seja feita a Tua vontade. Assim como tudo é perfeito no céu, que seja perfeito aonde o Senhor governe, aqui na nossa casa, aqui na nossa vida, aqui na nossa igreja. Que não falte pão para ninguém. Que não falte pão para ninguém. Se não tem como atingir todo mundo, como a palavra fala, primeiro a luz da comunidade da fé. Que não falte pão primeiro entre nós. Por isso eu fico feliz quando eu vejo ações como essas que a gente tem um grupo só para isso lá no no Zap. Para não faltar pão para ninguém. Para a gente repartir. E quando a gente reparte, a gente vê o milagre. Esse ano, no final do ano, foi lindo. A gente aqui, antes de meia-noite, para a glória de Deus, a gente falou: vamos ver focos para a glória de Deus. Aí, Jesus estava com a gente, Jesus falou: vou ver com vocês também. Porque sempre o povo me obriga a ficar orando, eu estou a fim de ver. Aí, aquele negócio, aí nós abrimos a janela, e aí a gente viu os focos, vamos comer, e sobrou comida. E nós comemos no outro dia, sabe por quê? Porque cada um trouxe um pouco do pão. E quando cada um reparte um pouco do pão, o milagre da multiplicação acontece. E todos são fartos e ainda sobram cestos para serem levados para suas casas. Então, o que aconteceu lá na multiplicação do pão? Se a gente aprende a repartir, a gente aprende que vai sobrar. Agora, se a gente retém, até para quem retém sempre falta. Até para quem retém sempre falta. Ainda preciso disso, ainda preciso daquilo, ainda quero aquilo, e aí de repente a gente até que se mata, porque nunca supre a sua necessidade. E aí a gente vive no reino de Deus, e tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Pois Tu é a minha vida, pois Teu é o reino, Tu é a glória para todos sempre. Amém. E eu queria te convidar a ficar de pé. Eu vou te chamar para vir aqui para frente. Eu vou te chamar para fazer uma oração normal ou para levantar a sua mão. Eu vou te convidar a terminarmos esse nosso momento e partirmos para a ceia, fazendo essa oração do Pai Nosso. E que essa oração nos identifique. Que essa oração mostre em todos os lugares, para as pessoas que chegarem perto de nós, quem nós somos. Amém? Então vamos lá? Pai Nosso que estás nos céus, santificado venha nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aleluia, Senhor. Te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por Cristo em nós. Te agradecemos por essa oração que nos identifica como família de Deus. Amém. Que aprendamos a repartir para a glória de Jesus. Vou chegar para o pessoal do louvor.
Queria chamar o Wagner, queria chamar o Igor e a Dona Maria para repartir os elementos da ceia, enquanto a gente adora o Senhor. Eu queria que acreditasse também no que nós ouvimos hoje. Amém.
No céu, teu reino vem, na terra como no céu, teu reino vem. A palavra do Senhor nos fala que Jesus, na noite em que foi morto, tomou o pão e disse: este é o meu corpo. Mas antes ele repartiu. Ele é o pão vivo que desceu do céu, que se entregou por nós e que nos fez igreja e que nos fez irmãos. E ele nos deu uma lição para repartir, e para repartir com todos que ele colocar no nosso caminho. Nós vamos chamar todos, vem cá. Deus quer que você seja meu irmão. Comamos o pão. Que o teu reino venha. Que o teu reino venha. Que o reino venha. Aleluia. Teu reino venha. Aleluia. Aleluia. Santificado seja o teu nome.
adoramos ao Senhor por seu vivo e sermos sua igreja. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito de Deus. Que a graça de Deus Pai, que o amor inconfundível e inigualável do nosso amado Jesus seja sobre a sua vida, sobre a nossa igreja, sobre todos os lugares que estivermos, para a glória dele, para hoje e sempre. Amém. Que Jesus te abençoe. Amém.